A palavra de Deus diz assim: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Isso é extraordinário, isso é um resumo, né? É como se Deus, ele através do apóstolo, fizesse um resumo de tudo, ou seja, a conclusão, né? Ou a tradução de tudo que eu falei. Tudo que o homem precisa fazer é amar. E ainda isso pode ser traduzido, porque é fácil amar de palavras. Amar de palavras é fácil, mas o amor verdadeiro mesmo é aquele que perdoa, é aquele que faz o bem, que se doa. Então a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta. Isso aí é básico, né? Isso é fundamental, isso é necessário. Se você não aprender a amar, você não vai ter qualidade de vida, você não vai ter a vida eterna. Não, você vai ser uma pessoa insignificante, porque nada vai dar certo na sua vida. Você não vai atrair para si o poder de Deus, a grandeza de Deus. Os que amam atraem o poder de Deus. Deus não é como os homens, não. Os homens querem ouvir você dizer que ama. Deus quer que você ame de verdade. Deus não precisa que você fale. Não. Porque Deus conhece o seu coração, suas atitudes. Então a mensagem que ouviste, diz a palavra, diz o apóstolo, o Espírito Santo através dele, do João, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Quer dizer, não fique admirado, não, preocupado. Não se surpreenda se o mundo vos odeia. Se você for odiado nesse mundo, não se surpreenda. Não se surpreenda. Porque é difícil conciliar isso. Aqueles que amam a Deus e são amados de Deus, certamente serão odiados no mundo. As trevas. Fatalmente, quem se volta para Deus perde muitos amigos. Mas é porque não eram amigos, nunca foram amigos. Não. Eu e você já perdemos muitos amigos. Lá na minha terra fala amigo da onça, não sei o que quer dizer isso, sabe? Mas eu ganhei mais amigos ainda, e amigos de verdade. Eventualmente um se desvirtua, mas é natural do homem isso. Aqueles que passaram a te odiar, porque você conheceu o verdadeiro amor, é porque não eram seus amigos. Não. Mas você não os odeia, pelo contrário. Você hoje tem o dom do amor e é batizado no amor de Cristo. Amém? Então não vos maravilheis, não vos assusteis,
Traduzindo, não se surpreendam se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Que coisa, hein? Isso é legal demais, não é? Porque a morte não é física necessariamente, não. As pessoas que não têm sentido, não sabem para onde vão, elas não vivem. A pessoa que não sabe para onde vai, ela não vive. Ela já está morta há muito tempo. Você sabia disso? Porque quem vive sabe para onde vai. Amém? Eu e você estávamos nesta morte aí, estávamos mortos. Porque quando a Bíblia diz que nós passamos da morte para a vida, é que hoje tem sentido a nossa vida, embora por breve tempo, às vezes passamos por angústias, às vezes choramos, não é verdade? Mas é diferente. Nós temos uma fonte que fica fluindo dentro de nós, jorrando, né? Eu não sei se você já esteve numa fonte. Tinha uma mina lá, ainda tem, né? Lá onde eu fui criado, qualquer dia eu vou lá. Aliás, quando eu for fazer reunião lá em Minas, lá em Laranjal ou em Palmas, está sujo aqui? Você mandou ela limpar aqui? Não. Mas ele fez assim, ó. De vez em quando tem um pelo de toalha, né? Alguém manda tirar. Não tem problema, não. Porque quem se apresenta na televisão, geralmente passa antes no camarim, passa um pó. Quem sabia disso aí? Pergunta eles lá da Rede TV, né? Eu não uso, né? Não costumei até hoje. Então, você vai ver de que eu vou lá. Nem adianta vir com pó, porque eu não passo. Eu não. Quem quiser ver minha cara, tem que ver do jeito que é, meu filho. Então, a palavra diz que eu e você já passamos da morte para... Isso sugere que eu e você não sabíamos de nada, não conhecíamos nada, não tínhamos vontade própria. Não. Hoje, nós vivemos, ou seja, a nossa voz tem eco. Imagina se eu, naquele tempo, ia pensar que num abraço eu poderia ver o leproso ser purificado, ou numa palavra. Imagina se naquele tempo eu tinha coragem de dizer, quanto tempo seu filho está assim? Há 5 meses. Eu falei, em 5 dias vai estar purificado. No mesmo dia começou a secar. Eu estava na morte, hoje eu vivo. E quando você vive, a sua palavra também vive e gera vida. A tua palavra tem poder, tem eco, tem força. O que você fala acontece. Nós passamos da morte para a vida, olha lá. Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece aonde? Na morte. Por isso a desigualdade, altos e baixos, né? Tem muita gente na igreja do Senhor, não estou falando na religião ou na denominação, estou falando na igreja de Cristo. A igreja de Cristo vai muito além de mundial, de batista, de universal, de Casa da Bênção, de quadrangular, de internacional, da graça, de renascer, e assim por diante. A igreja de Cristo, ela é formada de gente que adora a Deus, que reconhece a grandeza de Deus. Não tem nada a ver com religião, não.
Então, tem muita gente na igreja de Cristo que canta louvores, lê a Bíblia, até devolve o dízimo, mas que continua morta. Por quê? Porque insiste em carregar um rancor, um ódio, uma mágoa, um ressentimento. E a palavra afirma que nós passamos da morte para a vida porque amamos. Aquele que não ama permanece aonde, igreja? Você pode estar dentro da igreja, você pode estar até no altar. Se você não ama, você permanece na morte. E não sou eu que estou dizendo, não é meu livro não, tá? Permanece na morte. Quer dizer, é preciso se despojar, né? Se libertar do sentimento ruim. É o sentimento de Caim, né? Continuando, diz assim: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Que coisa, hein? Às vezes você está sentado na frente da televisão, você que me assiste aí liga num programa lá, policial. Olha lá, ó, aquele lá matou fulano, fez isso, fez aquilo, tinha que ter pena de morte para ele. E aí, você lembra de um vizinho, alguém que te fez mal, você fala, eu odeio essa pessoa. Você está falando de você está julgando um assassino, sendo que você é outro. Porque não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo que todo aquele que odeia, olha lá, o seu irmão é o quê? Esse seu irmão aí não é o Cosme não, tá, o Damião? Esse seu irmão aí, você entendeu o trocadilho? Ele está aí no doutor ali, ó. Como é que é seu nome, doutor? Cosme? Mas eu livrei você agora, você viu que o Damião está com raiva de você. Mas você entendeu aqui o que eu quis dizer, né? Porque ninguém vai imaginar outra coisa. Se eu falo de Cosme e Damião, eu estou falando de dois irmãos e gêmeos ainda. Então, esse irmão aí, odiar o seu irmão, não é o irmão de sangue, não, necessariamente não. Também. Mas é que qualquer pessoa, ainda que ela não seja favorável a você, ainda que ela não goste de você, biblicamente falando, ela é sua irmã, é seu irmão, né? Então, odiar as pessoas, tá? Nos dá esse título aí, ó. Todo aquele que odeia o seu irmão é o quê? Você achava que assassino é só aquele que matava, né? Não é verdade? Quem pensava isso? Não. Se você odeia alguém, você é assassino. E não sou eu que estou dizendo, não. Não vem querer meter facão no meu pescoço, não conta nada com isso, não. Mas todo aquele que odeia o seu irmão, aí alguém me falou assim, na verdade eu vi comentários, lá na Rede TV mesmo, na Sônia Abrão, e o apóstolo perdoou ele. Eu falei, claro que eu perdoei. Porque eu não quero virar assassino também. Imagina se eu deixo meu coração conceber um ódio contra o rapaz. Meus bispos foram até lá na cadeia visitá-lo, já levaram uma Bíblia. E ele falou, avisa o apóstolo que eu ainda vou sair daqui, vou lá pedir perdão, vou dar um abraço de verdade. Vai dar, mas eu vou deixar ele só de cueca, vou arrancar a camisa. É porque eu vou confiar que ele está com o facão debaixo da roupa. Cada uma, não. Eu vou dar um abraço nele, mas acho que vou. Se ele vier de terno, rapaz. Não, eu já perdoei, vou dar um abraço, é claro. Mas eu vou falar, meu filho, vê como é que está a situação aí. Hein? Mas eu vou odiar o sujeito porque ele tentou me matar. Aí eu vou virar assassino também, não é verdade? Eu tenho que perdoar. Mas não só eu que tenho que perdoar, não é só o Valdemiro que tem que perdoar. Não. Eu e você,
somos infratores diante de Deus. Por mais que você seja justo ou tenha senso de justiça, diante de Deus você é pecador e muito pecador. Para os padrões do mundo, o povo cristão está acima da média, né? É justo, mas diante de Deus continua pecador. Então, quem odeia o seu irmão é o que mesmo? Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Você sabe disso. Todo assassino não tem a vida permanente, a vida eterna, permanente em si. Por que o apóstolo fala desse jeito? Não tem a vida eterna, permanente em si. Porque mesmo um assassino, ele pode se arrepender e Deus colocar na vida dele a eternidade. É isso. Por isso, essa observação. Não tem a vida eterna permanente. Porque, uma vez virando assassino, ele volta para a morte também. Ele volta da vida para a morte. Se é que ele já esteve na vida. Tem muita gente que não vive. Viver não é necessariamente estar de pé, falando, pensando, não. Viver é ter paz. Viver é ter fé, ter esperança. Viver é ter a presença de Deus na sua vida. Você encontra com muitos mortos-vivos na rua, o dia inteiro andando. Você sabia disso? Verdadeiros zumbis. Mesmo na igreja, tem muitos zumbis. Porque entra no ouvido e sai no outro. Não remove do coração a mágoa. Não remove da sua vida as imundícias. Não toma uma atitude, não busca um conserto, uma aliança. E se esses não mudarem, vão continuar na igreja, mas vão continuar mortos. Mas se mudarem, vão passar da morte para a vida. A igreja precisa deixar transparecer a vida que Deus a concede. Quase não se vê diferença entre cristãos e não cristãos. Quase não se vê diferença, quase não se percebe. Infelizmente, a vida do cristão às vezes se confunde com a vida do religioso, do incrédulo. E não pode ser assim. A palavra diz, então vereis outra vez a diferença entre o justo. Então, eu e você temos a escolha, né? Que bom que Deus nos dá esse direito de escolher, nessa opção, né? Porque Deus não precisa de mim, nem de você. Mas Ele é tão maravilhoso que Ele coloca a vida e a morte. O bem e a vida. A morte e o mal. Mostra lá. Vê que proponho hoje a vida e o bem. A morte é Êxodo, minha filha. Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames a quem? E ande nos seus. Você sabe que esse amar a Deus aí, o Senhor falou, né? Através do apóstolo. Se você diz que ama a Deus que você não vê e odeia o seu irmão a quem você vê, você é o quê? Agora é mentiroso. Tem uma criancinha que falou assassino. Não, tem uma criança que falou assassino, eu escutei. É mentiroso, é a mesma coisa. Mesma coisa.
Você acha que no inferno tem, por exemplo, chega lá um assassino e um mentiroso. Você acha que receber e falar, ó, sua suíte tem ar-condicionado, tem cafezinho, queijinho mineiro, chazinho de tarde, e a do mentiroso e do assassino não. Nada, é a mesma coisa, é fornalha para os dois. Não tem diferença não. Então, tanto faz, mas o que diz que ama a Deus, eu amo a Deus, aí odeia, aí o vizinho passa e fala, ai que miserável, isso não vale nada. Mentira, você não ama a Deus nada não, você nem vê Deus. Como é que você vai amar a Deus se você não vê Deus e odeia o seu irmão a quem você vê? Só tem uma maneira de demonstrarmos que amamos a Deus, é amando os nossos irmãos. Amém? Está escrito. É a palavra. Olha lá. Então Deus propõe a vida e o bem e a morte. Eu não sei se é nessa aí, mas ele fala, eu tomo o céu como testemunho. É aí mesmo, meu filho? Olha lá. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Puxa. Fala a verdade, nós não somos privilegiados, porque Deus poderia impor, já que eu e você já cometemos muitos delitos, muitas infrações, Ele poderia impor para você a maldição e pronto, não. Ele coloca ali, ó, aqui está a maldição, aqui está a bênção, aqui está a morte, aqui está a vida, aqui o que você quer, aqui está o mal, aqui está o bem. Ele põe para escolher, você escolhe o quê? A vida? Mas aí o vizinho, você perdoa? A Giovana? Você é a Giovana? Giovana. Que prazer em revê-la. A Giovana deu testemunho desse. Hein? Nice to see you again. É bom te ver de novo. A Giovana estava chorando na vigília, não foi? Milagre, né? Ué, o povo da vigília voltou, pelo jeito, eu vi outro milagre ali, ó. Que legal. Gente, Deus, ele propõe, por quê? Porque eu e você recebemos um outro privilégio, o livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? O direito de escolher. Não adianta você, eu falo para os bispos, de vez em quando chega um bispo para mim, um dia desse eu me surpreendi, eu vi um passar ali, eu falei, ô filhinha, você está onde? Não, eu saí da obra. Por quê? Porque eu fui muito perseguido. Eu falei, eu te persegui? Ele falou, não foi o senhor, não. Eu falei, mas estranho. Quer dizer que você tem um culpado. Não adianta você culpar ninguém. Porque se alguém fosse culpado do seu fracasso, se uma pessoa pudesse ser culpada do fracasso do outro, eu seria um derrotado, porque o que tem de gente querendo ver o meu mal, eu preciso dizer isso? E eu sou derrotado? Não, porque eu não dependo de opinião, ou se eles gostam ou não de mim. Eu dependo de acatar aquilo que Deus me manda fazer. Perdoar, amar, e não interessa se alguém quer o meu mal. Não atribua a ninguém possíveis fracassos na sua vida. Nunca faça isso. Nunca faça isso. Não. Ninguém é culpado. Não, negativo. Não existe, até parece. Imagina se o Daniel fosse falar, né? O rei ou aqueles colegas, o Daniel era político. Ocupava um cargo importante. Olha que ele era estrangeiro, hein? Ele estava no exílio. E ele
na Babilônia, ele era hebreu. E aí ele começou a crescer dentro do governo, aí fizeram uma fofoca desgraçada do Daniel. Quem já leu e já ouviu sobre isso? Lá na política tem fofoca também, na política? Tem? Cruz credo, tem, deputada? Jesus! Tem fofoca também lá? Achei que era só na igreja. Se tem na igreja, imagino lá. Então, fizeram uma fofoca danada e falaram para o rei. O rei não sabia não, o rei gostava do Daniel. Falaram para o rei, sabe o que você faz? Você tem que fazer um decreto aí. Eu decreto? É, só por um mês. Está tudo pronto já, só o senhor assinar. Leia primeiro. Aí o rei leu. Aí lá no decreto, lá no papel, estava escrito assim, ó, que o rei deveria determinar que no espaço de 30 dias ninguém podia fazer petição a qualquer outro Deus, só o rei. Aí o rei ficou, o rei virou sabe, quase que eu falo o nome de santo aqui, rapaz. Tem que vigiar, rapaz. Daqui a pouco vai chegar um oficial de justiça aqui. Quase que eu falo o nome de algum santo. Não, porque imagina o rei um comedor de quiabo, comedor de angu. Desculpa, igreja, a expressão, um pangaré, que nem eu. Eu não tenho pedigree. Então o rei, um vira-lata, não tinha pedigree. Mas Deus colocou ele de rei, é Deus quem coloca o rei, quem sabia disso? É Deus quem coloca o rei, está escrito isso. Está escrito, olha lá. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, olha só, fala em trono, você lembra de rei, não? Sejam tronos, sejam soberanias, lembra de quê? Rei. Quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para. Então quem cria o rei é Deus. Mas aí o rei acha que tem pedigree, que tem que comer ração de primeira. Eu não, eu sei que eu não tenho pedigree. Para mim, qualquer anguzinho amassado tem uma carninha por cima, entendeu? Sem carne também é difícil, né? Uma carne moída, negócio. Mas o rei achou que era o rei. O rei, ele era rei, né? O rei achou que era Deus. Pronto. Por quê? Porque os camaradas lá, os fofoqueiros, encheram a cabeça dele. Rei, o senhor é muito bom, rei. O rei falava, mais ou menos, você acha? Não, rei, o senhor está doido, o senhor acabou com a inflação. O senhor botou luz para todos. Na época não tinha isso não, né? Bolsa Família, será que o rei fez isso? Não. Botou isso, botou aquilo, construiu moradia para todo mundo. Fez nada disso, porque eles encheram a bola do rei e o rei achou que era santo. Agora assina aí, rei. Em 30 dias, todo mundo vai poder orar ao rei, adorar ao rei. Aí tinha uma cláusula meio pesada lá. É cláusula que fala não, né? Como é que fala? É um adendo, como é que fala? Uma cláusula mesmo? Tinha uma cláusula meio pesada lá naquele negócio lá que o parlamento fez. Talvez geralmente essas pesadas vêm no meio que é para ninguém observar. Depois que assinou, já era. É igual o contrato de banco. Contrato de banco tem que ter luneta. Sabia? Não é lupa, não, luneta. Sabe que é luneta? Busca de longe assim. Então estava lá. Aí tinha uma pesada lá. A pesada dizia assim, ó. Quem não obedecer, seja lançado aonde? Será que aqueles deputados ali, os sátrapas, como diz lá, na época eu falava assim, eles estavam pensando em alguém quando fizeram aquilo lá, aquele negócio, aquele projeto lá, no Daniel. Porque eles viram Daniel orando a Deus. Como Daniel era chefe deles, olha lá, sátrapas, como Daniel era chefe deles, Daniel devia, antes de começar o trabalho, meus irmãos, meus colegas, a vossa excelência queira fazer silêncio, porque não é assim que fala lá? Nós vamos orar agora.
Aí eles ficaram injuriados. Esse homem só fica orando, orando. Aí criaram esse negócio aí. Aí o rei olhou, isso aqui não também é pesada, não? Na cova dos leões, não pode ser no canil ali dos meus cachorrinhos? Ali, tem uns pitbulls ali, uns rottweiler, uns labradores. Não, rei, o pitbull vai morder, mas não vai matar. Tem que ser na cova dos leões, porque o rei é importante demais. O rei, será? Tá bom, eu vou assinar. O rei nem sabia que era cilada por Daniel. Assinou. E aí os fofoqueiros falaram, aí Daniel, ó, foi aprovado, você não estava lá, mas foi aprovado pela maioria. A votação deu coro que fala não? Deu coro? Deu coro. Daniel não foi nessa votação, senão ele ia falar, rei, isso aí é por minha causa, rei. Mas Daniel não está, mas a maioria já tinha combinado, ó. Você pensa que não é assim lá em Brasília? É. Foi a maioria, então. O rei assinou e pronto. Aí foram. Como é que chama essas câmeras? Se tivesse celular. Nem tinha celular, mas os fofoqueiros foram lá para a janela, ficaram atrás da casa. É engraçado, que coisa feia. Deputado não tem que estar lá fazendo leis, votando e discutindo para resolver os problemas. Estava em volta da casa de Daniel. Imagina o deputado lá escondido atrás da casa de Daniel. A Vossa Excelência está por aqui. Vim aqui para ver se Daniel precisa de ajuda. E Daniel estava lá com a janela aberta e orando. Oh, Deus de Israel! E aí eles correram lá, pegaram mais uns testemunhas. Rei, o senhor lembra o decreto que o senhor assinou? Lembra? Ninguém podia orar a outro Deus, pois o Daniel estava lá desobedecendo, orando. O rei falou, puxa, logo o Daniel, eu gosto tanto dele. O rei não sabia que a cilada era para Daniel. Mas o rei assinou. Não, mas não dá para... Em emenda, que fala, não dá para botar um adendo, emenda, um negócio aí. Não dá, não, o rei assinou. Aí o rei, triste, falou, então tá bom. Vocês armaram para ele, né? Mas eu assinei. Então joga o Daniel lá. Aqueles leões ficavam com fome só para comer os condenados. Jogaram o Daniel na cova dos leões. E Daniel sentou lá e os leãozinhos ficaram lambendo ele. Quando eu era menino lá na roça, eu era retireiro, eu sentava lá no curral tirando leite, amarrava o bezerrinho no pé da vaca e ficava me lambendo assim o bezerrinho. Me enchia de espuma. Espumava a boca dele quando ele mamava, aí ficava lambendo assim. Eu acho que meu cabelo é ruim assim por causa disso. Aí ele ficava lambendo minha cabeça, o bezerro. Então, o Daniel, o leão lambendo o Daniel, rapaz. Imagina um leãozão, com aquela juba gigante. Miau! Leão faz assim? Pois é, mas eu fico até emocionado, porque eu já vi tanto livramento na minha vida. E eu sou fã de Daniel. Quando o sujeito é de oração, e ele ora com o coração limpo, o leão vira um gatinho diante dele. Um gatinho. Então é assim, igreja. Deus me trouxe para esse lado para abençoar mais ainda essa mensagem. Mas voltando lá, a grande preocupação de Deus é o nosso coração. Ou seja, o nosso pensamento. Não é coração de carne, não. Isso aí troca hoje em dia. Tem gente até usando de plástico. Isso aí troca, isso é uma bomba, isso é uma bomba. Se você conseguir fazer uma bomba, né? Não pode enferrujar, né? Por isso tem que ser de plástico. E ela conseguir bombear o sangue, a única coisa que o coração faz, o coração de carne, é isso. Não tem nada a ver.
A Bíblia não chama de coração isso aqui. O que a Bíblia chama de coração é o que você pensa, é o que você sente. Que isso aqui troca. Troca. E aí, a preocupação de Deus é o nosso coração, porque Ele não pode forçar o homem a manter-se limpo diante dele, com o coração despojado, não. Ele sugere, ele põe o bem e o mal. Ele põe a maldição e a bênção. E fala assim, olha, ele fica ali torcendo, né? Ele fala, Valdemir, escolhe. Você quer ver uma coisa? Vem cá, 2 bispos aí, por favor. Esse negócio é tão forte que eu nem estou querendo usar vocês como exemplo, não. Porque, como bênção, tudo bem, mas eu não posso usar um de vocês como maldição, não. Eu vou usar outra coisa. Esse cestinho está tão bonitinho para eu chamar ele de maldição. Então, aquele ali vai ser a bênção, então. Me arruma um mais feio aí, meu filho. Hein? Esse aí está bonitinho também. Não. Ah, mas esse banquinho me dá até vontade de sentar e descansar. Mas me dá ele aqui. Gente, olha isso aqui, ó. É duro você comparar alguma coisa com maldição. Fala a verdade, igreja. Igreja, sabe por que eu falo isso, igreja? Maldição é feia, igreja. Igreja, maldição é muito feia. Quando eu e a bispa fomos sequestrados, quem sabia que nós já fomos sequestrados? Eu fiquei tão injuriado, igreja, que eu olhei para os assassinos assim e falei, vocês estão amaldiçoados. Para que eu vou falar isso? Você sabe o que aconteceu com eles, né? Só que mostraram no jornal o corpo deles. Ficou horrível, horrível. Então, até um banco desse eu tenho pena de... Mas é só um exemplo, depois eu... Parece ser até madeira de lei, né? É de eucalipto? Não, eucalipto não é madeira de lei, não. Olha aqui, ó. Põe lá, filho, por favor. Aqui tá, o banco é a maldição, o cestinho é a bênção. Aí Deus fala, Valdemiro, tá lá, ó, escolhe. Mostra a maldição agora. Por isso que ficou esquisita. Esse povo não é fácil, né? Aí Deus fala, Valdemiro, escolhe a bênção ou a maldição. Aí, olha só, aí eu estou indo na direção da maldição. Deus está olhando, Valdemiro, a bênção ou a maldição, Valdemiro. Aí lá vou eu. Ele já falou, mas Valdemiro, a bênção ou a maldição, Valdemiro, lá vou eu. Valdemiro, a bênção ou a maldição, Valdemiro, a bênção está à esquerda, a bênção está à esquerda. Mesmo a gente tendo livre-arbítrio, mesmo eu tendo o livre-arbítrio, Deus está lá, Valdemir, a bênção está na esquerda sua, rapaz, sua esquerda. A bênção à sua esquerda. Eu lá vou eu para a direita. Valdemir, você está muito perto da maldição, Valdemir, a bênção está na esquerda. Eu não sei se você está entendendo, mas para você ser amaldiçoado, presta atenção. Você ouve alguém falar mal da obra, da igreja, você ouve uma notícia, você vê um escândalo, você já fica revoltado, não vou mais em igreja nenhuma. E a bênção, todo santo dia, você liga a televisão, Deus está lá curando um leproso, um paralítico, um cego, está mostrando alguém que saiu das drogas, está dando uma palavra. A bênção toda hora está sendo mostrada para você e lembrada, mas a maldição aparece uma vez, parece que tem um imã que você já vai para o lado dela. Eu não sou muito bom para fazer isso não, aquele Máscara, lembra? O Mentiroso, aquele filme. Ó, a maldição está ali, é o banco, ó. Aí Jesus está falando, Valdemir, é para a esquerda. Lá vou eu, é para a esquerda, você está muito perto, desvia para a esquerda, desvia para a esquerda. E lá vou eu. Deus está lembrando, e eu estou indo para o lado da onde, igreja? Aonde, igreja?
o mundo. Quem é que, quando não está na igreja, liga a televisão e vê assim, toda hora vê um milagre extraordinário, alguma coisa maravilhosa? Aí, toda hora. Eu duvido que você saia falando para os vizinhos, para os colegas, olha o que eu vi na televisão, volta e meia você fala, mas agora, se você vê uma notícia ruim, falando mal de alguém, você viu lá, você assistiu lá, o fulano? Você está caminhando para onde, igreja? É isso. Esse é o ser humano. E Jesus está só mostrando. A bênção está onde? Onde é que está a bênção? Mas tem alguma coisa me puxando aqui para cá. Eu quero ir para lá, mas não tem jeito. Hein? É ruim, hein? Ó, sai de mãos dadas com a bênção. Tá certo que esse cestinho aqui não combinou muito comigo, não, mas... Igreja, a maldição está aí, mas Deus está sempre colocando a bênção em evidência. Quem percebe? Quem entende a linguagem? Sempre colocando a bênção em evidência. É isso. Pega lá, Chico. Tem muito pedido aqui dentro. Igreja, Deus, ele se preocupa muito conosco, assim, no sentido positivo, né, da palavra, com o nosso coração. Porque nós somos seus filhinhos queridos, então o pai sempre quer o melhor para os filhinhos. Ele não pode prendê-los dentro de casa, amarrá-los ao pé da cama, é cárcere privado, não pode. Então ele deu liberdade. Mas se eu e você escolhemos a bênção, a nossa vida brilha. Igreja, é isso. O mundo, mesmo esses aí fora do secular, aí da televisão secular, eles... Se morrer alguém, alguma morte assim espetacular, eles vão mostrar. Mas se alguém ressuscita, e eles comprovam, porque eu e você já vimos muita gente ressuscitar. Quem já viu? Comprovadamente, mas não mostram. Está ouvindo, Marcelo? Você é da Rede TV? Por quê? Porque... Infelizmente, igreja, o mundo tem uma tendência à maldição. Mas isso vai mudar, igreja. Na medida em que os donos de televisão, de jornais, forem ouvindo a palavra e se convertendo, eles vão interessar em botar coisas boas também. Essa é a minha esperança. Eu já tenho algumas emissoras por aí, vai crescendo. Você deve saber, né? Não sou nenhum empresário da comunicação, e nem comunicador. Quer dizer, comunicador eu sou, mas não. Mas eu vou dizer. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Nisto conhecemos o que, igreja? O amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, bens, e vir a seu irmão passar necessidade e fechar-lhe o seu coração, os olhos, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos,
não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Atitude. Amém? Você entende a palavra? Puxa, igreja, é tão ruim ver o relógio passar. Mas está passando muito rápido hoje. Igreja, eu queria ter a fé de Josué. Josué fez o sol ficar no meio do céu. Quem sabia disso? Aí eu só ia fazer isso no domingo. Se eu tivesse a fé de Josué, eu só ia fazer no domingo. Mas de manhã cedo eu ia falar, sol, não saia hoje. O céu limpo. Mas o sol não sai, o sol ia ficar só olhando de banda assim. Aí você ia falar, estou com fome o quê? 6 da manhã ainda? Mas eu não tenho essa fé de Josué, igreja. Josué fez o sol parar, não fez? Fica de pé, por favor.